Oi, gente! Eu tô aqui para finalizar juntamente com você o capítulo 8. Isso, a gente encerra essa parte hoje. E antes de eu começar aqui, eu queria saber de você. Deixa aí nos comentários. Quem te vê hoje reconhece você só pela aparência ou então as suas atitudes de hoje são as mesmas de 5, 10, 15 anos atrás? Pense bem, você, quando aceitou Jesus, você só começou a ir para a igreja aos domingos ou então no seu caráter, nas suas atitudes e no poder do Espírito Santo, você tem visto diferença? Você, quando olha no espelho, tá só você e Deus. Será que Deus consegue perceber diferença na sua vida? Eu não sei te dizer, mas eu posso te falar. Quem me conheceu até 10, 20, sei lá quantos anos, né? Vou falar a idade pra vocês devem estar curiosos pra saber. 36, quase 37. Mas quem me conheceu até 2 anos atrás não vê a mesma Gisele que vê hoje. Quem me conheceu há 1 mês atrás não vê a mesma Gisele que vê hoje. E sabe por que isso? Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que procuram ser guiados pelo Espírito Santo, vão brilhando dia após dia, até ser um dia perfeito, e isso só na glória que a gente vai encontrar. Mas enquanto a gente não vai para a glória se encontrar com o Senhor, algumas mudanças aparecem nas nossas vidas. E eu não estou falando isso só, um crente percebeu que o outro crente está mudando. Mas a maior mudança é quando você percebe que até os ímpios, aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, conseguem ver a diferença na sua vida. Porque você não se torna só um crente, você se torna um servo. Aquele que ajuda, aquele que serve, aquele que se compadece. Então, vamos continuar aqui na leitura do livro. O capítulo 8, ele fala sobre uma entrada poderosa. E a gente está indo para a página 114, que é na metade, mais ou menos, aí desse capítulo. E a gente vai falar sobre Pedro, o poderoso. Pedro estava enfrentando mais do que os sacerdotes do templo. Ele, na verdade, confrontava o governo de Israel. De fato, na noite que antecedeu o seu discurso aos sacerdotes, ele e João foram postos na prisão. Mas ao falar suas palavras foram cortantes. Ele lhes disse que o Senhor era a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Atos 4, versículo 11. Essa foi uma citação direta do Salmo 118, versículo 22. Seria esse o mesmo Pedro que, semanas antes, naquele mesmo lugar, diante das mesmas pessoas, se acovardara com as palavras de uma criada e negara seu mestre? Ali estava ele agora, cheio do Espírito, em completo destemor, desafiando os assassinos de Jesus. Ele não era mais Pedro, o fraco, mas Pedro, o poderoso. Que mudança o Espírito fizera! Tão grande foi essa comunhão com o Espírito Santo que Pedro desafiou diretamente a Ananias. Ele disse: Ananias, por que lhe encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5, versículo 3. As palavras de Pedro e os atos de Deus foram tão poderosos que sobreveio grande temor a todos os ouvintes, no versículo 5. Sua proximidade. Posso contar-lhe por experiência própria que chega um ponto onde a comunhão com o Espírito torna-se tão real, tão profunda e tão grande que as suas palavras e atos se conformam às palavras e atos dele. Quando você sabe, por exemplo, que ele foi entristecido, você fala corajosamente a favor dele, sabendo que ele está fluindo através de você nesse exato momento. Você estará tão próximo dele que sentirá que ele está respondendo ao que você diz. Acredito que está chegando o dia em que os homens e mulheres de Deus ficarão tão perto do Espírito que irão testemunhar muito mais do que curas e milagres. Testemunharemos o Espírito quando ele afugentar aqueles que ousarem enfrentá-lo. Nunca se esqueça de Ananias. Ele caiu e expirou. Atos 5, versículo 5.
E nunca se esqueça de Geazi. Ele mentiu para Eliseu a respeito dos presentes que Naamã levara. Naamã foi curado, mas o Espírito levou Eliseu a dizer: a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Em 2 Reis 5, versículo 27. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus fez uma poderosa declaração quando disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. João 20, versículos 21 ao 23. Este conceito deve ter exigido muita reflexão por parte dos apóstolos. O rosto de um anjo. Pedro era tão íntimo do Espírito que disse aos seus acusadores: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. O Espírito Santo possuiu de tal forma Estevão que, ao ser levado perante aos sacerdotes, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo, em Atos 6, versículo 15. Mas, e as palavras que proferiu? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram a vossos pais. Também vós o fazeis. Atos 7, versículo 51. Por que ele disse isso? Em vista do que estava cheio, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, no versículo 55. A presença do Espírito tornou-se tão poderosa na vida de Estevão que ele pôde levantar os olhos e ver a glória de Deus. Ele assumiu até as emoções e os atributos do Espírito quando estava sendo apedrejado. Estevão disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Atos 7, versículo 60. Você pode imaginar esse tipo de reação? Ele não disse a Deus: julgai-os, matai-os. O Espírito Santo fez a diferença. Estou convencido de que há um ponto em seu relacionamento com o Espírito, quando a unção se torna tão pesada sobre você, sua presença tão próxima de você, que você pode levantar os olhos e ter a visão de Deus. A realidade dele chega a esse ponto. Durante a sua dramática conversão, Saulo teve uma experiência pessoal com o tremendo poder do Espírito Santo. Quando seguia para Damasco, respirando ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, subitamente uma luz do céu brilhou no seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, versículos 3 ao 4. Ele estava trêmulo e atônito. Quem és tu, Senhor? No versículo 5. Perguntou Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Atos 9, versículos 5 e 6. Os homens que viajavam com Saulo ficaram pasmos e sem fala. Depois dessa experiência, Saulo ficou cego por 3 dias, até que Deus o curasse e ele fosse cheio do Espírito Santo. No versículo 17, o Espírito fez novamente uma entrada triunfal. Ele transformou Saulo, o inimigo, em Paulo, o apóstolo. De fato, o efeito fez-se sentir em toda a terra. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Atos 9, versículo 31. Fico pensando no que aconteceria se todo ministro na terra caísse prostrado e buscasse uma relação pessoal com o Espírito Santo. Acredito que isso revolucionaria de tal forma a igreja que os santuários não conseguiriam acomodar os fiéis. Graças a Deus pelos pastores que estão vivos no Espírito.
mas ouvi falar de alguns ministros que, para ser honesto, serviriam melhor como agentes funerários. Uma comunhão constante com o Espírito faz a diferença. As pessoas estão buscando uma realidade que só o Espírito Santo torna possível. Ele nunca deixa de trabalhar. A partir do Pentecostes, o Espírito começou sua obra na terra e jamais parou. Nunca. É incrível como ele interferiu na vida de Pedro. Quando este orava no eirado, Deus lhe deu uma visão. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, versículos 19 e 20. Os 2 mensageiros haviam sido enviados por um homem temente a Deus, Cornélio, centurião do regimento italiano. Ele também teve uma visão. Observou claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Atos 10, versículos 3 e 5. Mas não era o anjo que falava, era o Espírito Santo, falando através do anjo. Você lembra? O Espírito Santo disse: eu os enviei, nos versículos 19 e 20. O Espírito Santo é uma pessoa ativa, ele jamais para de trabalhar. Ele enviará um anjo a você se é disso que precisa. O que acontece na terra é obra do Espírito. Ele é o representante do Pai e do Filho. Pedro pregou na casa de Cornélio a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo. E ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, em Atos 10, versículo 44. Os crentes em sua companhia admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, nos versículos 45 e 46. Jamais esqueça que a palavra vem em primeiro lugar. A mensagem de Cristo tem preeminência. O Evangelho é o fundamento para que tudo o que Deus, Espírito Santo, foi enviado a fazer. O Espírito se interessa pela sua vida, até mesmo pelo seu futuro. Ele quer guiar, proteger e até advertir você do que o espera. Você pergunta: o Espírito Santo pode profetizar sobre as coisas que virão? Veja o que aconteceu quando Barnabé foi para a grande cidade de Antioquia. Mais de 500 mil de pessoas viviam ali na época. Barnabé e Saulo pregaram durante um ano inteiro a um número enorme de pessoas naquela igreja, que crescia com grande celeridade. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Atos 11, versículos do 27 até o 29. O Espírito Santo participava então de perto da sua vida diária. Ele revelou uma seca iminente e permitiu assim que se preparassem para ela. O Espírito é uma pessoa e ele se preocupa profundamente com as pessoas. Ele sabe o que está acontecendo em sua vida e tem grande interesse por você. O Espírito e o feiticeiro. Não está na hora de você permitir que o Espírito dirija os seus passos? Por que tentar planejar o seu próprio curso quando ele conhece cada centímetro da estrada à frente? Cada curva perigosa, cada buraco. Foi isso que os cristãos de Antioquia aprenderam e, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a boa obra que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. Eles responderam imediatamente. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, no versículo 4. Os discípulos estavam fazendo a obra do Pai, mas quem os ouviu? Eles receberam instruções diretas do Espírito e durante a sua jornada o Espírito não deixou de trabalhar. Ele até lhes deu poder sobre um falso profeta.
Elimas era um feiticeiro e mágico judeu. Ele tentou sustar o que o poder de Deus estava operando em Chipre. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13, versículos 9 e 10. Que acusação! De fato, o Espírito era tão forte em Paulo que ele informou ao feiticeiro que ficaria cego, e ficou mesmo. Mas, como resultado direto, as pessoas começaram a se voltar para Cristo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, no versículo 52. Você pergunta: devo deixar que o Espírito Santo tome todas as decisões? Afinal de contas, Deus não me deu a capacidade de raciocinar? É claro que deu. Mas o que faz sentido para você deve fazer também para o Espírito. O Conselho da Igreja de Jerusalém escreveu: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos 15, versículo 28. O Espírito Santo irá confirmar quando as coisas estiverem certas e você saberá qual a direção tomar. A mensagem e o mensageiro. Se o Espírito Santo era tão necessário para Cristo, ele deveria ser igualmente importante para você. Jesus nasceu do Espírito, foi ungido pelo Espírito, expulsou demônios pelo Espírito, recebeu sua plenitude pelo Espírito e operou milagres pelo Espírito. Foi pelo Espírito que ele ensinou, deu ordens, capacitou e governou a igreja. Ofereceu-se a si mesmo na cruz e foi ressuscitado. Muito mais, o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, versículo 14. O mesmo Espírito que mostrou-se essencial para a obra terrena de Cristo é necessário para você. Ele é indispensável. A sua experiência de salvação está alicerçada em Cristo, na cruz e na sua confissão. Mas como você recebeu a realidade da sua regeneração? Como soube que seu coração tinha sido purificado? Isso, meu amigo, é obra do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que coloca a mensagem em sua alma. Não é possível encontrar palavras adequadas para descrever ou explicar isso. Mas você sabe que é algo tão válido quanto a própria vida. Se essa realidade é tão forte, tão profunda e tão pessoal, então, quão real é aquele que a proporciona? Essa é uma pergunta importante. Quão real deve ser o mensageiro, já que a mensagem é assim tão real? O Espírito Santo anseia por um relacionamento pessoal, diário e contínuo com você. Ele quer fazer uma entrada triunfal em sua vida. E assim a gente vai encerrando o capítulo 8, o próximo capítulo, capítulo 9. Aguardo você amanhã no próximo vídeo que fala sobre espaço para o Espírito. E por hoje eu quero deixar a reflexão para que você continue meditando na palavra do Senhor e meditando nisso. Quando o Espírito Santo, ele entra na sua vida. Ah, Gisele, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Por isso você tem o Espírito Santo. Mas se você deixou ele entrar, você tem permitido ele ser livre na sua vida? Você está tendo contato diário com ele? Pode ser que você não fale, bom dia, Espírito Santo. Mas ao abrir dos seus olhos, você pensa no Senhor e você declara palavras afáveis para ele, como um amigo, como alguém que você quer muito bem. Você tem ele como pessoa real, assim como você acorda e talvez tem um esposo do seu lado, ou então o filho, o pai, a mãe, que você encontra e dá um bom dia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não entristeça o Espírito Santo. Pelo contrário, dê motivos para ele se alegrar e viver muito bem na morada que é você. Aguardo você no próximo vídeo. Espero que o Senhor edifique bastante a sua vida. Fique na paz. Tchau!